Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 2, Vampiro Real. Em minha vez, a garota estalou o dedo, e o som agudo fez o corpo da Vampire Bride estremecer. Brain ficou parado enquanto observava a Vampire Bride desviar o olhar. Foi a oportunidade perfeita para atacar, mas Brain não o fez. Ele desviou a atenção da Vampire Bride para a garotinha logo atrás. Ela era delicada, embora fosse factual que seus seios fartos fossem dissonantes de seu corpo pequeno. Seus braços delicados pareciam frágeis o suficiente para que Brain sentisse que poderia quebrá-los se exercesse alguma força. Havia muitos tipos de Magic e castéis divinos. Talvez ela não fosse uma clériga de corpo a corpo, mas uma sacerdotisa orientada por magia, ou talvez até algum tipo de bispo especializado em lançar magias. No entanto, ela estava desejando lutar no lugar de uma vampira. Isso implicava que estava confiante da vitória, mesmo sem sua vanguarda. Não me parece um comando usado para criaturas invocadas. Então ela deve ser uma vampira também. Ao pensar isso, Brain sorriu. Além disso, dada a atitude da garota, ela deve ser uma de uma ordem superior de vampiro. A aparência do monstro muitas vezes não corresponde às suas habilidades reais. Por isso não seria estranho que o corpo daquela menina possuísse habilidades físicas mais altas do que a vampira que a acompanhava. Além disso, ela havia observado as formidáveis proezas de combate de Brain, e ainda assim decidirá entrar em campo. Em contraste, a Vampire Bride parecia com medo. Alguém que essa vampira aí teme. Ele deve ser bem mais forte. Não posso abaixar minha guarda. Enquanto avaliava a garota, Brain continuou refletindo sobre a verdadeira identidade de sua adversária. Se ela é a vampira mestra, será que pode ser um daqueles lendários vampirelords, vampiros soberanos? Lembro de ouvir dizer que teve um tal de Landfall, que ganhou esse nome por ser capaz de destruir um país inteiro. Mas as histórias também dizem que foi exterminado pelos 13 heróis. Se a criatura tivesse sido derrotada por heróis no passado, então seu oponente dificilmente seria invencível. Brain apertou o punho de sua katana, lentamente mudando para uma posição de ataque. Me chamo Brain Umlaus. Depois que Brain se identificou para essa rival de grande poder, a garota reagiu de maneira surpreendente. Ela arqueou uma sobrancelha em resposta. Sentindo-se um pouco desconfortável, Brain perguntou à garota: qual é o seu nome? Ah, você queria saber meu nome Arinsu. Cocitus concederia isso imediatamente, mas eu nunca conversei essas coisas com pessoas, então demorei um pouco para entender a cortesia. Minhas desculpas, deveria ter perguntado isso diretamente a Arinsu. A garota pegou a bainha de sua saia e fez uma reverência elegante, como uma dançarina em uma dança de salão. Meu nome é Shautiar Bloodfallen. E o prazer será todo meu Arinsu. Essa elegante reverência foi dirigida a um homem que estava diante dela com uma lâmina desembainhada. Ele não tinha certeza se ela sabia que não seria atacada, ou se estava confiante em lidar com qualquer ataque que viesse. A julgar pela expressão, seria mais algo como: alguém como você não é nada para se ter medo. Não se preocupe, vou quebrar essa sua autoconfiança. Brain olhou silenciosamente para Shautiar, olhos afiados que aterrorizariam até mesmo um veterano rabugento. Sua calma o irritou, mas por outro lado, essa expressão a deixava nas mãos de Brain. Era a arrogância dos fortes. A arrogância era uma das armas que a humanidade poderia usar para derrotar monstros, cujo poder superava o dos seres humanos. Na verdade, Brain havia experienciado este tipo de oportunidade antes de derrotar vários monstros que eram mais poderosos que ele. A coisa mais importante era: quem ri por último ri melhor. No fim ele sempre dizia: você pode desprezar algumas pessoas, mas não outras. Você não vai usar artes marciais Arinsu. Artes marciais. Elas eram as habilidades dominadas durante a busca de um guerreiro pela perfeição marcial. Algumas pessoas chamavam de Ki, ou algum tipo de aura, mas era algo que desafiava uma descrição superficial. Em face de um inimigo massivo e imponente, uma pessoa que havia aprendido fortaleza poderia negar os poderosos golpes de seu oponente, e ainda revidá-los. Alguém que tivesse aprendido a habilidade de concentrar o Ki em sua espada e manuseá-la com corte, poderia matar até mesmo os inimigos mais resistentes de uma só vez. Contra adversários fortemente blindados, a arte marcial chamada invertida de escudo entrava em jogo. Qualquer um que tivesse aprendido a melhorar temporariamente seus parâmetros físicos com impulso de habilidade, poderia conquistar a vitória através do poder de seus corpos aprimorados. Um guerreiro precisava antecipar todos os tipos de circunstâncias, aprender várias artes marciais e incorporá-las em sua própria força. Isso valia em dobro para os aventureiros, que muitas vezes se metiam em condições de batalha bizarras. Sendo esse o caso, o que Brain faria? E quem disse que eu preciso de artes marciais para dar conta de uma pirralha? Respondeu Brain. Era uma mentira, claro. Ele não era estúpido o suficiente para anunciar seu as na manga para suas oponentes. Brain expirou devagar e baixou a postura, devolvendo a espada à bainha. Ele estava se preparando para um saque cortante. Sua respiração ficou longa e superficial. Ele concentrou sua mente em um único ponto, e no momento em que estava totalmente concentrado, sua consciência se expandiu para os arredores. Suas percepções estavam em um nível em que ele estava totalmente ciente de tudo ao seu redor: sons, o ar e outros fenômenos sensoriais.
Este movimento foi uma das artes marciais originais que ele criou o campo. Seu alcance não era grande, apenas cerca de 3 metros de raio, mas a arte marcial lhe permitia perceber tudo dentro desse raio. Talvez seja mais fácil explicar isso como um aumento de precisão e evasão enquanto estiver nessa área. Combinado com o corpo aprimorado de Bren, essa arte marcial possuía um poder extraordinário. Ele estava confiante de que poderia sair ileso sob uma chuva de flechas. Além disso, sua precisão era tal que ele podia dividir até um pequeno grão de trigo em dois. Em adição, todas as coisas vivas morrem quando as armas atingem seus pontos vitais. Assim, tudo o que era preciso fazer era dominar técnicas que pudessem atingir com precisão os referidos sinais vitais. Em vez de aprender uma ampla gama de técnicas, ele havia se concentrado em um único objetivo. Seu objetivo era atacar mais rápido que seu oponente, acertar com precisão um único golpe fatal, e no curso de seus estudos, ele havia mestrado uma segunda arte marcial única, lampejo instantâneo. Esse golpe de alta velocidade era rápido o suficiente para ser inesquivável, mas ele não parou por aí. Seu treinamento depois disso foi extraordinário, sempre em busca do auge da excelência. Ele deve ter praticado centenas de milhares, não milhões de vezes. Seu uso incessante do lampejo instantâneo fez com que os calos crescessem nas palmas das mãos, a ponto de fazerem o formato do punho da espada. Ele se tornou um especialista na técnica. Em sua busca incessante pela perfeição, ele mais uma vez deu origem a uma nova técnica. Ele poderia cortar seu inimigo tão rapidamente que o sangue não iria nem grudar na lâmina. Sentindo que ele havia alcançado o reino dos deuses, ele chamou essa técnica aprimorada de lampejo de Deus. Com esse movimento, seus oponentes nem perceberiam a dor do golpe. Uma vez que ele combinasse essas duas artes marciais, campo que garantia o acerto e lampejo de Deus que atingia a velocidade divina, não havia como alguém conseguir evitar ser morto em um só golpe. Seus ataques sempre eram direcionados aos pontos vitais de seus oponentes, especificamente seus pescoços. Ele costumava chamar essa junção de vento uivante. Foi nomeado assim dado ao som que o sangue de seu oponente fazia enquanto espirrava dos pescoços decepados. Como se tratava de vampiras, provavelmente não haveria spray de sangue, mas ser capaz de cortar o pescoço de seu inimigo provavelmente contava como uma vitória. Você já se preparou, Larinsu? Quando ela olhou para Bren, que ficou em silêncio e não fez nada além de respirar, Chautiar rodeou os ombros em tédio. Estou pronta para começar por isso. Se tiver algumas últimas palavras, sinta-se à vontade para as dizer. Venha. Bem, esteja pronto para ser pisoteado, Larinsu. Chautiar avançou com aquele pronunciamento alegre. Ela tá de sacanagem comigo. Quero só ver essa calma quando sua cabeça sair quicando pelo chão. Bren não disse isso. Ele sentiu que isso iria quebrar sua concentração e desperdiçar seu esforço. Os passos de Chautiar estavam desprotegidos, aparentemente indefesos, tão delicados e casuais como se ela estivesse indo para um piquenique. Um guerreiro jamais se moveria assim. Bren lutou contra o desejo de sorrir. Para ele, sua rival não passava de uma tola, mas ele tinha a sensação que ainda seria difícil. Bren ativou o impulso de habilidade. Ele estava esperando sua oponente entrar na área de seu campo, e, uma vez que ela fizesse, isso ele atacaria. Monstros arrogantes que se achavam mais poderosos que os outros eram todos assim. Afinal, os humanos eram criaturas fracas com habilidades físicas inferiores e nenhuma habilidade especial digna de nota. Mas desta vez, eu vou te ensinar o que ganha por desprezar os humanos. Bren concluiu que as artes marciais tinham sido criadas para lutar contra seres que eram mais fortes que os humanos. Acabarei com você com um golpe. Monstros arrogantes muitas vezes resistiriam quando encurralados. Se não pudesse acabar com ela em um golpe, ela provavelmente instruiria a serva vampira a vir ajudá-la. Então a batalha se tornaria 2 contra 1, e até mesmo Bren seria pressionado a segurá-las. Assim ele precisava matá-la de uma só vez. O rosto de Bren estava impassível, mas ele estava rindo internamente. Ele riu da abordagem despreocupada de sua oponente. Talvez ela não soubesse que caminhava em direção ao matadouro. Mais 3 passos, mais 2 passos. Mais um passo. E então, sua cabeça é minha. Com essa declaração mental, Bren atacou com todas as suas forças. Ele expeliu uma respiração curta e vigorosa. Sua lâmina saiu bainha a velocidade incrível, cortando o ar até Chautiar. Havia uma única palavra para descrever a velocidade desse movimento: relâmpago. Quando percebesse o ocorrido, a cabeça já teria caído, era rápido assim. Depois de praticar milhões de vezes, foi verdadeiramente digno do epíteto de lampejo divino. Eu ganhei. Assim que Bren comemorou. Ele ficou em choque. Ele havia errado o ataque. O golpe em que concentrara todas as suas forças havia sido evitado. Se isso tivesse acontecido, ele poderia admitir que havia encontrado um oponente inimaginavelmente poderoso. Contudo, Chautiar segurava sua lâmina com as pontas dos dedos. Ela pegou o saque de Bren, tão rápido quanto um relâmpago. Além disso, ela segurava a lâmina suavemente, como se fosse as asas de uma borboleta. Bren não pôde deixar de arquejar pesadamente, quando sentiu o ar parecer congelar ao seu redor. Impossível. Aquelas palavras quase inaudíveis acompanharam cada suspiro que ele fez. Bren lutou desesperadamente para conter os tremores crescentes dentro de si, de como a cena diante de seus olhos desafiou totalmente suas expectativas. Porém, foi um fato inegável que havia 2 dedos de Chautiar, pálidos como marfim, no corpo de sua lâmina, o polegar e o indicador. Se isso não bastasse, ela não estava segurando a lâmina pelo fio, mas sim pelo dorso da lâmina.
Ela não tentou bloquear a trajetória do golpe, mas sim foi mais rápida que a katana e pegando-a por trás, superando a velocidade do lampejo de Deus. Embora parecesse estar agarrando a lâmina cautelosamente, com quase nenhum esforço, Bran não conseguia mover a espada para trás ou para frente mesmo usando toda a força de seu corpo. Era como puxar uma corrente presa a uma pedra várias centenas de vezes seu próprio peso corporal. E então, a força exercida em sua espada subitamente aumentou, quase desequilibrando Bran. O Cocytus tem várias dessas, mas como há uma diferença astronômica entre os empunhadores, não vale a pena ficar atento a Arinsu. Chautiar puxou a katana para mais perto para analisá-la. Quando Bran entendeu o que realmente aconteceu, sua consciência ficou branca. Foi uma sensação de desespero tão grande que expulsou toda a senciência de seu ser. Mesmo assim, ele se recompôs novamente. Isso porque ele havia sido derrotado uma vez, e assim como um osso quebrado se tornava mais grosso e mais forte, ele havia desenvolvido uma resistência à condição de derrota. Era impossível, mas ele tinha que acreditar. Ele tinha que acreditar no fato de que dedos delgados poderiam facilmente segurar seu ataque mais rápido. Seu rosto quase empalideceu com o baque daquele choque, Chautiar franziu as sobrancelhas, e ele ficou surpreso com esse desenvolvimento. Então ele ouviu algo como um suspiro exagerado de decepção. Entende agora, Arinsu? Você não pode me vencer sem usar artes marciais. Então por favor use-as, não se contenha. Já não passou da hora de vir com tudo. Quando essas palavras cruéis alcançaram seus ouvidos, Bran não pôde deixar de amaldiçoar, seu monstro maldito. Ao ouvi-lo, Chautiar sorriu inocentemente, radiante como uma flor desabrochando. Jura? Só agora que percebeu? Eu sou fria, impiedosa, cruel, e um monstro encantador Arinsu. Depois de largar a katana, Chautiar saltou de volta para sua posição original, com precisão de milímetros. Você já se preparou, Arinsu? O sorriso de satisfação de Chautiar combinado com essas palavras foram a combinação ideal para fazer o sangue de Bran ferver. Vai ficar me desprezando até quando? Mas então, Bran finalmente percebeu que sua oponente era poderosa o suficiente para fazer isso com ele, que havia alcançado os limites da força humana. Um sentimento de medo crescente não pôde ser evitado. Será que eu corro? Bran sempre sentiu que viver era a coisa mais importante. Se fosse superado, o certo seria engolir o orgulho e fugir, sempre haveria a chance de purgar sua vergonha em um encontro posterior. Para Bran, enquanto estivesse vivo, ele poderia reivindicar a vitória, porque tinha certeza que poderia ficar mais forte treinando com o passar dos anos. No entanto, como ele poderia fugir de alguém cujas habilidades físicas superavam as suas com folga? Como se recém-acordado, Bran reconfirmou o local que ele estava mirando. Ele estava apontando para as pernas dela, para reduzir a mobilidade da oponente antes de escapar a toda velocidade. Ele evitaria o raio de alcance em que seu inimigo havia interceptado o golpe anterior. Em vez disso, atacaria algo que era mais difícil de defender. Com isso em mente, Bran focou sua atenção no pescoço de Chautiar enquanto embainhava sua katana. Assim que o campo fosse ativado, ele poderia atacar com precisão. Mesmo de olhos fechados logo, fazia sentido enganá-la com os olhos. Esteja pronto para ser pisoteado, Arinsu. De maneira exagerada, Chautiar deu um passo à frente mais uma vez. Embora ele já tivesse esperado que ela entrasse em seu campo, era o oposto agora ele esperava que ela não entrasse no campo. A que ponto cheguei? Patético. Bran se puniu mentalmente. Ainda assim, até mesmo seu desejo de se vingar não pôde inflamar seu espírito de luta. Era como um incêndio que ficou sem combustível. Ele havia premeditado usar o campo para monitorar os movimentos de Chautiar. 3 passos, 2 passos, 1 passo e ela estava ao alcance. Enquanto Bran olhava para o pescoço de Chautiar, ele notou a expressão zombeteira da menina com o canto do olho. Seu alvo era o tornozelo direito que estava à mostra. Ele cortou decrescente com sua katana, usando seu peso corporal para acelerar ainda mais seu golpe. Como deixou de lado qualquer estresse mental, ele estava certo de que este manejo foi mais rápido que o anterior. Mesmo ele não tinha como defender-se contra um ataque daquela velocidade. Vai dar certo. No momento em que ele estava prestes a cortar o tornozelo delicado da garota que se revelava debaixo do babado de sua saia, o cabo da katana de Bran escorregou de suas mãos. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!